Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em René Descartes? E em plano cartesiano, já ouviram falar? É isso que nós vamos ver hoje aqui no Matemática Básica. Então, vamos falar sobre esse René Descartes. Ele era um filósofo, físico e matemático francês. Ele viveu durante a Idade Moderna, entre os anos 1590 e 1650, por aí. Ele era conhecido também por um nome latino. O nome latino dele era Renatus Cartesius. Ele se notabilizou, sobretudo, por seu trabalho na filosofia e na ciência, mas ele teve muito reconhecimento na matemática, especialmente porque ele conseguiu juntar a álgebra com a geometria. Isso gerou a geometria analítica, que, por sua vez, gerou um sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome, o plano cartesiano. Opa, plano cartesiano? Renatus Cartesius? É isso mesmo. Esse plano cartesiano levou o seu nome latino, isto é, veio do nome Renatus Cartesius. É bom falar isso, né? Descartes, por vezes, foi chamado de fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna. Ele é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Ele inspirou contemporâneos e várias gerações de filósofos que veio depois dele. Tá, mas se eu sei, agora que eu sei um pouquinho sobre quem é esse Renatus Cartesius ou René Descartes, o que é o plano cartesiano que a gente falou? De onde veio essa história? O plano cartesiano nada mais é do que um sistema de coordenadas onde você pode mapear qualquer ponto de um plano. Desta forma, você pode localizar qualquer ponto e dar um endereço a ele nesse espaço ou nesse plano que está sendo mapeado por esse sistema de coordenadas. Então, vamos ver como é que esse sistema de coordenadas funciona? Vamos lá. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. A primeira reta, que é uma reta horizontal, ela é chamada também de eixo das abscissas. Nós geralmente colocamos a letra x para representar ela, então ela seria o eixo x. A segunda reta, que é a reta vertical, ela é chamada de eixo das ordenadas e colocamos a letra y para representá-la. O encontro dessas duas retas, que é onde está o ponto 00, nós chamamos de origem e colocamos a letra O para representá-la. Mas como que esse sistema de coordenadas, esse sistema de duas retas, consegue mapear todo esse plano? É simples. Qualquer ponto que eu desenhe aqui, vamos supor esse ponto aqui, vamos chamá-lo de ponto A, ele vai ter um valor lá no eixo das abscissas. Eu vou levar uma reta paralela ao eixo Y e vou ter lá um valor A. Esse vai ser o primeiro valor da minha coordenada. O segundo valor, vou fazer a mesma coisa, só que agora paralelo ao eixo X. Faço uma reta paralela ao eixo X até chegar ao eixo Y. Lá eu tenho o meu valor P. Com isso, eu tenho a coordenada do meu ponto A, que é a coordenada AB. Prestar atenção em algumas coisinhas. A coordenada é como se fosse o endereço do meu ponto. E tem que ser exatamente nessa ordem. Primeiro, o valor que está em X, no eixo das abscissas, e depois o valor que está em Y, o eixo das ordenadas. Com isso, eu tenho o meu valor AB. É assim que qualquer ponto que eu coloque nesse sistema de coordenadas é mapeado. Ele vai ter um endereço para ele, onde o primeiro número que vai aparecer é o valor que está na reta X, e o segundo valor é o valor que está na reta Y. Vamos ver realmente como esse plano cartesiano funciona, usando as retas numeradas e alguns pontos no plano. Para isso eu vou usar um papel quadriculado para a gente poder se orientar melhor nesse plano. Então, desenhando o eixo X, nosso primeiro eixo está aqui, nosso eixo horizontal, colocar logo nosso nome lá, o eixo X, e desenhar também o eixo Y. Sabemos que aqui nesse ponto é a nossa origem
E aí nós vamos começar a dividir essas retas. Vamos colocar alguns números nessas retas aqui. Então, para isso, vou colocar aqui as nossas separações, utilizando o meu papel quadriculado como referência, para podermos nos orientar melhor. Para esse lado direito da reta horizontal, são os números positivos. E do lado esquerdo, são os números negativos. Com isso, eu tenho todos os números positivos e negativos da minha reta. Então vamos lá, para o direito eu tenho o número 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos lá, vamos terminar de colocar números nessas retinhas que nós desenhamos aqui. E agora para os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Lembrando que, como toda reta, gente, sempre parte do ponto zero, tá? Esse é o nosso ponto zero, tanto para a reta x quanto para a reta y. No caso da reta x, todos os números que estão à direita são os números positivos e os que estão à esquerda, os números negativos. Sempre partindo desse ponto. Então, para a direita, começa do 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. Para a esquerda, partindo dele, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. No caso da reta y, para cima são os positivos e para baixo os negativos. De novo, partindo desse ponto zero. Então, para cima, 1, 2, 3 e assim por diante. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3 e também infinitamente. Então, olha lá, todo mundo partindo desse zero para a direita. No caso da reta x, os positivos, para a esquerda, os negativos. No caso da reta y, para cima, os positivos, para baixo, os negativos. E aí, vamos colocar alguns pontos para a gente poder ver como isso funciona. Então, nosso primeiro ponto, vamos chamar de ponto A. Esse vai ser o meu pontinho A. Lembra de como nós fizemos anteriormente? Nós traçamos primeiro uma linha paralela ao eixo Y até chegar no eixo X. Temos a nossa primeira coordenada, caso número 3. Traçamos uma reta paralela ao eixo X até chegar ao eixo Y. Temos a segunda coordenada, que é o número 4. Então, o endereço desse ponto, as coordenadas desse ponto A, é a coordenada 3 e 4, 3,4. Relembrando, primeiro tem que aparecer o valor que está no eixo X, no eixo das ordenadas. E depois vai aparecer o valor que está no eixo das abscissas. Vamos pegar outro ponto, o ponto B. Nesse ponto B, nós de novo vamos traçar uma linha até o eixo X e uma linha até o eixo Y. E aí nós pegamos a coordenada dele. Então, ó, no eixo X é o número menos 5, no eixo Y é o número 2. Então, a coordenada ficou menos 5 e 2. Olha só, gente, como é importante termos essa ordem, hein? Que o primeiro número que aparece na coordenada é o valor do eixo X e o segundo do eixo Y. Imagine se nós trocássemos esses pontos. Olha esse ponto C aqui. Esse ponto C, se eu levar até o eixo X, eu tenho o número 2 e até o eixo Y, o número menos 5. Vejam que a coordenada é 2 e menos 5. Isto é como se eu mudasse de lugar o valor de menos 5 aqui do eixo com esse menos 5 aqui. Vejam que o ponto é totalmente diferente. Então, é importante sabermos que primeiro tem que ser o valor do eixo X e depois o valor do eixo Y. E se o meu ponto estivesse em cima de um dos eixos? O que aconteceria? Se o meu ponto está em cima de um dos eixos, quer dizer que o outro eixo vai valer zero. Por exemplo, se o meu ponto estivesse aqui, vamos desenhar dessa vez. Se o meu ponto estivesse exatamente aqui. Esse meu ponto teria, para o valor de x, seria o número 7,
E para o valor de y seria 0. Vejam que nesse meu caso, se ele está em cima do eixo x, o valor de y vai ser 0. E se ele estiver em cima do eixo y, por exemplo aqui, a ideia é a mesma. Só que agora o 0 vai ser para o eixo x, então é 0 e menos 3. Então, nesse caso, como está em cima do eixo y, o valor de x vai ser 0. E se meu ponto estiver exatamente aqui, na origem? Nesse local, o valor vai ser 0 e 0, isto é, 0 para o x e 0 para o y. É assim que funciona um sistema de coordenadas, um sistema de um plano cartesiano. Olha só, pessoal, esse plano cartesiano não serve apenas para gráficos e para matemática em si, mas serve para muitas outras coisas, como, por exemplo, para mapas, para orientações de GPS. Para você ter uma ideia, aqui em Brasília, onde eu moro, todos dizem que o nosso mapa é um avião. Aqui está o mapa de Brasília, nosso aviãozinho. Na verdade, é um plano cartesiano adaptado, um plano cartesiano modificado. Veja bem, se nós traçarmos nossa linha aqui em cima, é o que nós chamamos de eixo rodoviário. É o nosso primeiro eixo, onde são as asas do nosso avião. E o segundo eixo, que é esse eixo central aqui, a gente chama de eixo monumental. Nós temos, ao final desse eixo, nessa parte aqui, essa parte é onde ficam os ministérios, o Palácio do Planalto e tudo mais. O encontro dos dois eixos, exatamente aqui, que seria a origem do nosso plano cartesiano, é onde fica a rodoviária de Brasília. Então é a partir desses eixos que nós nos orientamos aqui no Distrito Federal. Veja bem como. Se nós retirarmos o mapa, ficará apenas os dois eixos, o eixo rodoviário e o eixo monumental. O eixo rodoviário é esse meio tortinho aí. Só que em vez de nós colocarmos mais e menos para nos orientarmos, nós colocamos asa norte e asa sul. Então, norte, sul. Para saber se nós estamos acima do eixo rodoviário ou abaixo do eixo rodoviário, a ideia foi bem simples. Nós colocamos da seguinte forma: acima do eixo rodoviário são todas as quadras que começam com números ímpares. Então, são as quadras 100, 300, 500, 700, 900. E abaixo do eixo rodoviário são as que começam com os números pares. Isto é, 200, 400, 600 e 800. Vejam que tudo parte da rodoviária. Tudo a partir da nossa rodoviária. E para a direita e para a esquerda? Como nós já temos norte e sul, para nos orientarmos, nós podemos colocar os mesmos números. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até o 16 para a direita, no caso da asa norte. E a mesma coisa para a asa sul, de 1 a 16. Esses números vão ser o final da nossa quadra. Por exemplo, se nós queremos ir para a quadra 103 norte, 100, então, é acima do eixo rodoviário, partindo sempre da nossa rodoviária aqui. Então, como começa com o número ímpar, é na parte acima. Como a gente está querendo ir para 103 norte, já sabemos que é para o lado direito. Então, vamos andar 3 quadras. Aqui está a nossa quadra 103 norte. 103 norte. Então, ó, o endereço de Brasília é desse jeito. O 1 é para mostrar que está na parte acima da rodoviária. O 3 para mostrar que é a terceira quadra a partir da rodoviária. E nós estamos do lado direito, isto é, na parte norte. Se nós queremos ir para 402 sul, 404 começa com o número par, então está abaixo do eixo rodoviário. Então está nessa parte aqui. Como sul vai estar no lado esquerdo. E como nós queremos 402 sul, são 2 quadras a partir da rodoviária. Então, aqui estará a nossa quadra 402 sul.
Brasília, é assim que a gente se orienta, a partir dos nossos dois eixos, tendo a rodoviária como nosso ponto de origem. E aí, pessoal, gostou da nossa explicação sobre plano cartesiano? E você que não é de Brasília, gostou de como a nossa cidade foi planejada? Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar esse canal para podermos fazer mais e mais vídeos desse jeito. Obrigado a todos e até mais, gente!